estamos voltando e eu passo a bola para Josivaldo. Porque eu ia fazer a contra-pergunta, né? Se o senhor perguntou se tem amigos, eu ia perguntar, tem inimigos, ou se pelo menos adversários, ou sei lá... Josivaldo, olha, eu vou dizer isso. Eu não tenho inimigos. Amigos chegados, eu não tenho. Por quê? Os embargadores mais antigos são 10 anos mais velhos do que eu. Convivemos muito pouco. Eu tenho, por exemplo, um amigo, o desembargador Leôncio Câmara. Fomos 5 anos juízes de família em Campina Grande. Ele na primeira vara e eu na segunda vara. Quer dizer, é uma pessoa que me conhece e eu o conheço profundamente, tá certo? Tenho grandes amigos na magistratura. Agora, o meu relacionamento com os desembargadores e o meu relacionamento como desembargador e como fui como juiz, ele é de uma impessoalidade absoluta. Tem turma dentro do Tribunal de Justiça? Aquelas turmas, Os grupinhos. Os grupinhos, assim. Que se articulam. Não vejo. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta. Há cerca de 13, 14 anos, tem um episódio emblemático que passa para a gente a sensação de impunidade. O ex-governador Tarcísio Buriti sofreu um atentado de 3 tiros do então governador Ronaldo Cunha Lima. Esse episódio até hoje a justiça não julgou. Por que acontece esse tipo de coisa? A justiça, para julgar, precisa de uma coisa chamada processo. O devido processo legal. Ora, estávamos tratando de uma situação difícil, crítica, né? De um momento impensado. Eu não sou uma pessoa chegada ao ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Conheço porque vivi muito tempo em Campina Grande, mas a gente, às vezes, sem lidar no dia a dia, sem ser próximo daquela pessoa, a gente consegue entendê-la, né? Ronaldo jamais seria capaz de fazer uma coisa como aquela. Um gesto translocado, né? Principalmente na posição que está. Mas não justifica. Não estou justificando a ação do cidadão Ronaldo Cunha Lima. Também não justifica a morosidade da justiça. E o que é morosidade da justiça? Ele, durante todo esse período, teria que ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. É uma prerrogativa de foro. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal com 45 membros, sede em Brasília, e tem jurisdição em todo o território nacional para uniformização da justiça comum, estadual e federal. Imagine isso. Um processo como esse se arrasta anos. Ora, um processo comum se arrasta anos e depois, com a ascensão, no caso ele era governador. Quando deixou o governo, foi para a Câmara. O senador foi para a Câmara, aí modificou a competência para o Supremo Tribunal Federal. O processo sai de um órgão e vai para o outro. Se ele fosse uma pessoa comum, um homem pobre, esse processo, ele não já estava na cadeia, não? Não sei se ele já estava na cadeia, mas possivelmente o processo dele já teria sido julgado. Agora deixa-me fazer uma pergunta, desembargador. Agora, se ele estava na cadeia ou não, aí... Deixa-me fazer uma pergunta. Sim. A justiça no país inteiro, quando a gente se depara com a televisão, com os jornais, libera vez por outro bandidos conhecidos, perigosos, em vários estados. Do outro lado, tens que os políticos praticam diversos atos que são tidos, às vezes, pelas investigações da Polícia Federal como crimes graves. E não se tem condenação, não se tem a cadeia disso. Diante dessas circunstâncias hoje, a sociedade pode confiar na justiça, deve confiar na justiça? Como é que o senhor avalia essa situação geral do país? Eu respondo isso com uma só palavra: precisa. A partir do momento que a sociedade deixa de confiar na justiça, aí vai ser o caos total. Nós precisamos confiar na justiça. É aquela questão do sistema que eu estava dizendo a vocês, tá certo? O sistema da justiça é perfeito. Tem juízes crápulas, tem juízes que não seriam dignos de ser juízes? Tem, e inúmeros. Mas a justiça, o legislativo, o executivo, isso é... Quantas instituições? A instituição, ela permanece incólume, tá certo? O que é que o senhor acha dessa história do ficha suja, de barrar a candidatura de quem tem a condenação? Seria muito bom, só vejo uma situação absolutamente inviável, né? O presidente Michel Temer, né? Ele colocou muito bem, disse: olha,
eu acho viável, quer dizer, viável não, acho importante isso aí. Agora, viabilidade para que esse projeto ocorra de acordo e tenha sucesso com a nossa sistematização, é aí onde está as garantias que o cidadão precisa ter. Nós confundimos isso, e isso é algo que está trazendo esse quadro de insegurança e de violência. Por quê? Porque em vez de se confiar na justiça, em vez de se fazer a coisa dentro dos ditames do ordenamento jurídico, aí eu sou juiz, vem um camarada, foi que esse camarada fez? O senhor não acha que é uma confusão, por exemplo, de garantias individuais que é dada ao cidadão de uma forma geral e, por exemplo, esses privilégios que se dá ao administrador público, o homem que cuida da coisa pública, deveria ser tratado da mesma forma ou poderia ser tratado de forma diferente? O administrador, enquanto tal, ele precisa ser tratado de forma diferente. Por que ele precisa ser tratado de forma diferente? Se ele não tiver algumas garantias, alguns resguardos, tá certo? O próprio sistema político vai tratar de desestabilizá-lo. Então ele precisa ter proteções jurídicas. Mas essas proteções jurídicas não significam, em momento nenhum, garantias para que ele possa, ou escudo para que ele possa praticar atos nocivos. Agora, o que nós precisamos é denunciar os atos nocivos, mesmo quando eles não nos são benéficos.